Animes existem desde a década de 50, mas os anos 90 foram responsáveis pela sua popularização aqui no Brasil, principalmente por causa da extinta TV Manchete, que trouxe várias dessas obras aqui para a TV aberta. No vídeo de hoje, vamos conhecer os 10 melhores animes da década de 90, não só em qualidade, mas também em popularidade. Tá curioso? Será que seu anime favorito tá nessa lista? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Isaac Paiva. E eu sou o Bruno Rodrigues. E vamos começar a lista com o divisor de águas, aquele que causou a revolução dos animes na década de 90, que foi Cavaleiros do Zodíaco. Tecnicamente ele é da década de 80, mas ele só chegou aqui no Brasil em 1º de setembro de 1994, e é tratado como um fenômeno porque se tornou quase tão popular quanto as novelas da época. Eduardo Miranda, que foi o chefe da divisão de cinema da Manchete, chegou a dizer que costuma dividir a questão dos animes no Brasil como antes e depois de Cavaleiros do Zodíaco, de tão importante que eles foram. O enredo conta a história de santos guerreiros, humanos que são selecionados desde criança e passam por um longo treinamento até se tornarem dignos de portar uma armadura sagrada, baseada em uma constelação, que usam para proteger a deusa Atena dos outros deuses que tentam dominar a Terra. Eles têm poderes fantásticos, um design incrível e animações de golpes que marcaram a época. Pra mim, um dos melhores de todos os tempos pela nostalgia. 2. Yu Yu Hakusho. Outro anime que foi um marco para a indústria da época foi o Yu Yu Hakusho, que ficou conhecido nacionalmente pela dublagem perfeita. A história e a animação eram de primeira linha, mas a dublagem foi uma coisa à parte, porque eles foram os primeiros a introduzir um linguajar mais popular, usando gírias e bordões que as pessoas realmente usavam na época, e isso fez as crianças e até os adultos se identificarem muito com a obra. Sentiu firmeza? Parece o Popó. Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? Esse cara aí deve estar bêbado. Tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, isso aí. A história conta as aventuras de Yusuke Urameshi, um típico delinquente e valentão que é morto quando tentava salvar um garotinho de ser atropelado e uma vez no outro mundo é convidado a virar um detetive sobrenatural, que volta à vida com a missão de investigar atividades sobrenaturais aqui na Terra. Isso é só o início. Depois a história se aprofunda muito mais no Makai, o mundo espiritual. E temos batalhas fantásticas que geralmente o protagonista ganha usando seu golpe clássico. Uma bala na cara dele. Esse anime foi tão relevante que, segundo o criador de Naruto, o nome da raposa de 9 caudas em seu universo se chama Kurama, justamente em homenagem ao Kurama de Yu Yu Hakusho, que era originalmente uma raposa demônio que foi machucada fatalmente e, para sobreviver, transferiu sua alma para o corpo de um bebê humano. Ou seja, mesma história usada em Naruto. Que coisa, não? 3. Dragon Ball Z. Toda a franquia de Dragon Ball é foda, mas com certeza que mais marcou foi o Dragon Ball Z, que apresentou o Goku adulto lutando contra inimigos cada vez mais poderosos. É nessa fase que são introduzidos diversos conceitos completamente novos para a época, como o fato de Goku ser um alienígena de uma raça guerreira, dele ter um irmão, de existir um mundo espiritual onde ele pode treinar e ficar mais forte, viagens espaciais, viagens no tempo e etc. Foi no Z que vimos pela primeira vez o Goku se transformar num Super Saiyajin, que teve a saga dos androides, que também marcou muito por causa do protagonismo do Gohan se transformando em Super Saiyajin 2, e por fim a saga do Majin Buu, com as fusões e a transformação mais bonita de todas, na minha opinião, que é o Super Saiyajin 3. Até hoje, Dragon Ball é um dos animes de maior sucesso no mundo e continua sendo publicado em mangá. 4. Samurai X. O protagonista é um samurai chamado de Kenshi Himura, também conhecido como Hitokiri Batosai, o assassino retalhador. Ele causou muita morte durante o fim do shogunato, e para redimir de seus pecados, passou a vagar pelo Japão por 10 anos, se recusando a tirar mais vidas, tentando viver pacificamente. Mas claro que ninguém deixa o cara em paz, e ele passa a usar sua espada, que tem uma lâmina invertida para não cortar de verdade, para enfrentar novos e velhos inimigos. É uma história muito mais madura e violenta, trazida a nós pelo estúdio Den em 1996, e teve até uma série de filmes em live action que fizeram sucesso nos últimos anos, mesmo com baixo orçamento. 5. One Piece. Esse aqui estreou no finalzinho da década, em 1999, e é um dos mais longos e mais assistidos de todos os tempos, tendo até uma série em live action que tá para sair agora na Netflix. A série foca em Monkey D. Luffy, um jovem feito de borracha que, inspirado em seu ídolo de infância, o poderoso Shanks, o Ruivo, parte em uma jornada no mar, atrás de um tesouro mítico chamado de One Piece, e proclamar-se o rei dos piratas. Em um esforço para organizar sua própria tripulação, os Piratas do Chapéu de Palha, Luffy resgata e faz amizade com um caçador de piratas e espadachim chamado Roronoa Zoro e partem em busca do maior tesouro de todos, o One Piece. Esse é aquele tipo de obra que se você não assistiu, beleza. Mas se você assistir, vai se lascar porque vai viciar e são mais de 1000 episódios. 6. Evangelion. Mais uma obra além do seu tempo. Um enredo foda, uma animação incrível e um visual único.
Evangelion se passa 15 anos após um cataclismo mundial na cidade futurista de Tóquio 3, onde o protagonista é Shinji, um adolescente que foi recrutado por seu pai para uma misteriosa organização chamada NERV, onde ele terá que pilotar e batalhar com uma biomáquina gigante conhecida como Evangelion contra seres chamados apenas como anjos. A série explora as experiências e emoções dos pilotos de Evangelion e membros da NERV quando tentam evitar que os anjos causem mais cataclismas. Se você tá achando parecido com o filme Pacific Rim, é porque provavelmente eles se inspiraram nesse anime, que inovou em muitos conceitos relativos a robôs e monstros gigantes. Na verdade, a série foi descrita como uma desconstrução do gênero de mecha e apresenta imagens arquétipas derivadas da cosmologia shintoísta, bem como tradições judaico-cristãs, incluindo contos da cabala e teorias da psicanálise de Freud. Caracas. Porra! Olha aí o nível desse desenho. 7. Hunter vs Hunter. Esse é uma unanimidade. Até agora eu não encontrei ninguém que não gostasse de Hunter vs Hunter, que é uma obra de Yoshiro Togashi, o mesmo criador de Yu Yu Hakusho. Ou seja, o cara tem 2 obras entre os 10 melhores animes da década de 90. O cara é brabo. Na história, acompanhamos Gon, um menino morador da Ilha da Baleia, que foi criado por sua tia e achava que seus pais estavam mortos. Porém, um dia lhe é revelado que seu pai não apenas está vivo, como também havia se tornado um dos melhores Hunters de todos os tempos. Os Hunters nesse universo são indivíduos licenciados e indicados a viver os mais diversos tipos de aventura, envolvendo rastreios de tesouros, indivíduos e animais exóticos. Mas o principal motivo de Gon ter feito o exame de Hunter foi justamente para tentar encontrar o seu pai, já que ele havia virado um Hunter. O único defeito de Hunter vs Hunter é que o seu criador e desenhista possui uma grave doença na região lombar chamada lumbago, onde as articulações e os músculos das áreas são bastante afetados, causando uma dor insuportável. Por isso, o mangá acaba sofrendo com pausas longas, tornando a obra muito conhecida pela chuva de hiatos sem fim. 8. Cowboy Bebop. Se Evangelion é considerado um dos animes mais influentes da década de 90, Cowboy Bebop não fica muito atrás, mesmo não sendo tão conhecido. Ele também ganhou uma adaptação em live action na Netflix, e a história do anime mostra nosso sistema solar afetado por um acidente que tornou a Terra inabitável. Os humanos então precisam ocupar novos planetas e conseguiram graças à sua tecnologia que permitiam viajar pelo espaço com facilidade. E para combater essa ameaça, o governo voltou à regra do Velho Oeste americano, onde se oferecia um valor pela cabeça de criminosos e os caçadores de recompensas viajavam pelo universo para capturá-los, tipo o que está acontecendo em Um Mandaloriano. Essa mistura de ambiente futurista com traços retrô fez muito sucesso e várias obras que vieram depois copiaram esse estilo, só que nem todos com a mesma maestria. 9. Berserk. Berserk já tem mais de 30 anos de existência e o mangá ainda não foi finalizado. Seu destaque fica por conta das ilustrações detalhadas, da narrativa violenta e dos personagens complexos, onde criaturas como demônios e fadas são reais. Guts vê a sua vida mudar por completo quando conhece o Bando do Falcão, liderado pelo angelical guerreiro Griffith. Após alguns acontecimentos terríveis, o protagonista passa a ser constantemente perseguido por demônios por conta do estigma de sacrifício que marcou seu corpo e alma. Ao lado de seus aliados, Guts embarca numa jornada em busca de vingança, ao mesmo tempo em que está numa batalha constante consigo mesmo, já que para sobreviver e proteger aqueles que ama, é necessário abrir mão de orgulho e ódio que sente pelos inimigos. Se você nunca viu, a gente recomenda profundamente esse anime, ele vai surpreender você. 10. Sailor Moon. E para fechar a lista, mais um anime da família do Yoshihiro Togashi, o criador de Yu Yu Hakusho e Hunter vs Hunter. Só que no caso, Sailor Moon é de autoria da sua esposa, Naoko Takeuchi. Inclusive, há um pequeno easter egg em Yu Yu Hakusho de Sailor Moon da época em que eles ainda começavam a namorar, que é quando o Koema aparece vestido de Teixudo Mask durante o torneio do Makai. Você sabia dessa? Mas a história de Sailor Moon gira em torno de defensoras renascidas de um reino que está ameaçado pelas forças do mal. A protagonista é Usagi Tsukino, uma garota de 14 anos que um dia encontra Luna, uma gata falante, que revela que ela é a Sailor Moon, uma guerreira mágica destinada a salvar a Terra das forças do mal. Cada Sailor possui um planeta regente, ou a Lua no caso da Sailor Moon, né? Como Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter, e as fontes de seus poderes eram o Sol. Apesar de parecer uma história infantil, esse anime também redefiniu os conceitos e quebrou paradigmas da época. E esses são os 10 animes que nós listamos, mas na minha visão teria mais alguns aqui, como Pokémon, Digimon, só que esses não têm um enredo tão aprofundado como esse. A gente fez essa lista baseando em 2 coisas, qualidade e popularidade. E alguns são muito populares, mas não tem uma qualidade tão grande. Então esses aqui são aqueles que preenchem melhor esses 2 requisitos. Mas Pokémon tá guardadinho aí no nosso coração. Inclusive depois a gente vai fazer um vídeo de Pokémon aí. Se vocês gostam desse tema, coloquem aí nos comentários, divulguem esse vídeo pra sua galera e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Show!